Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Bendito é o Rei de Israel, o nosso Deus. Te louvamos, te bendizemos, com graça, ó Deus, com gratidão, porque nós estamos aqui para agradecer pela semana que o Senhor nos deu e pela semana que há de se iniciar. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com teus filhos essa noite a tua palavra. Seja, Senhor, toda a inspiração da tua parte, porque eu também preciso te ouvir. Eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Você pode tomar assento. Também tivemos ontem aqui uma programação jovem que nos abriu a mente para muitas outras coisas. Foi provado ontem que somos capazes de realizar. A equipe que trabalhou aqui, trabalhou com afinco, realizando o evento. Não foi fácil, né? Porque não existe nada fácil, não existe almoço de graça, né? Então, eu quero parabenizar a equipe que trabalhou, o desprendimento, o investimento que fizeram para que ontem fosse realizado. E fica aí o resultado. Qual o resultado? Somos capazes de fazer. Então, que Deus abençoe aos irmãos que sempre se empenham em realizar um evento além de culto. Vem aí, já vou anunciar de antemão, mês que vem, né, dia 16, se não me falha a memória, é isso? Diplomação e ordenação de obreiros. Foi dia 16, né? Que eu falei. Depois nós vamos colocar ali no nosso quadro de aviso que eu vou lançar aqui um desafio. Qual, pastor? Nós temos ali um quadro de aviso, mas eu vou querer um quadro de aviso aqui digital. A gente vai jogar aí, né? Enquanto estiver anunciando, vá passando aí na tela. E eu quero também ressaltar uma coisa para vocês. Abertura do culto. Irmãos, o Ministério de Louvor se empenha, e quem estava aqui, quem chegou aqui cedo, né, teve a oportunidade de sentir a evolução, sentir como ficou bonito a nossa abertura de culto. Bonito, né? Então, eu quero convocar os irmãos a estarem no começo do culto. Por quê? A abertura do culto faz parte do culto. Tem gente que acha que só faz parte do culto depois dos 15, 20 minutos que passou. Tem toda uma equipe trabalhando para que a abertura do culto seja uma entrega que venha responder durante todo o culto. Estamos hoje com algumas questões diferentes, um visual diferente, vai melhorar, vai mudar. Pastor, o senhor vai pintar a igreja de preto? Não, esquece isso, não se preocupa não, tá? Isso aqui é só uma gracinha para ficar bonito, né? Daqui a pouco vai ficar mais bonito, que vai ter pintura, vai ter um monte de coisa aí. Então nós estamos mudando, a igreja ela vai se contextualizando. A igreja não se moderniza, a igreja se contextualiza, né? Um tempo, um novo tempo, nós não vamos partir para o exagero. Nós estamos trabalhando dentro daquilo que é louvável, né? Sem ferir as nossas bases, né? Os nossos marcos. Somos assembleanos. Pastor, eu sou assembleano. Irmão, você não sabe, eu sou assembleano roxo. Eu sou assembleano do tutano, né? Pastor, sim, creio em batismo com o Espírito Santo, creio em dom de língua, creio no dom de cura, creio nos dons ministeriais, creio que o Espírito Santo, ele faz a igreja se envolver,
Eu creio que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio que é o Espírito Santo que reveste crente para esses últimos dias da igreja. Eu creio que é o Espírito Santo que guarda, que protege, que aconselha, que conforta, que consola. Eu creio que é o Espírito Santo que te faz crescer, prosperar, frutificar. Então, nós estamos nessa pegada e eu quero convocar você, nas suas orações em casa, busque a presença do Espírito Santo. Eu quero ver aqui pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e falar em línguas. Talvez você não entenda, eu já vou entrar no contexto da mensagem, mas eu preciso deixar essa mensagem aqui porque muitos não vêm pela manhã e a gente fala bastante coisa pela manhã. Não perca a escola bíblica, você podendo estar, esteja. Nós somos cidadão do reino. Jesus não veio fundar uma igreja. Embora lá na Bíblia você vai ler que tem a Assembleia dos Santos, mas não é a Assembleia de Deus. Tá? Jesus não veio fundar a religião, não entenda isso. Jesus Cristo veio trazer o reino. E todo reino é uma nação. E toda nação tem o seu idioma. É por isso que Jesus fala, lá em Marcos 16, 17, que falarão novas línguas. Então, a questão do crente falar em língua estranha, eu estou pregando para uma igreja madura, é porque é a linguagem do reino. Não é porque você vai ficar doido falando em mistério, aquela coisa louca, não é isso não. Todo reino é uma nação, toda nação tem seu idioma. Por isso que Jesus diz, falarão em novas línguas. Em Atos, no Pentecoste, Atos capítulo 2, obrigado. Atos capítulo 2, tá, isso é só um pouquinho de EBD, você não veio? Atos capítulo 2, né, fala que ouvia eles falando em outras línguas, e eles eram reconhecidos pelas suas nacionalidades. Então não é porque eles falavam as línguas das suas nações, eles falavam línguas estranhas, línguas celestiais. E o que chamava atenção era que o camarada conhecia o fulano que estava lá, que era grego, mas esse cara não é grego? Ele fala grego. E está falando essa língua? É isso. E esse cara aí, ele é da onde? Ele é romano, e ele não fala latim. Ele fala latim, que língua é essa que ele está falando? Então eles não eram questionados por falarem as línguas das suas nacionalidades, das suas etnias. Eles eram questionados por falar línguas estranhas, porque foi repartido línguas como que de fogo na visão do Pentecoste. Então, o crente falar em língua estranha não é privilégio, não. É bênção de Deus. Estar cheio do Espírito Santo. Não é porque você vai pregar. Nem todo mundo vai estar aqui com o dom para pregar, mas todo mundo tem o dom de cuidar de alguém. Então, falar em línguas, por que eu estou batendo nessa tecla, irmãos? Porque as pessoas às vezes falam assim, pastor, por que antigamente? Antigamente o povo buscava, irmão. Tinha umas coisas meio sem lógica, mas tinha. Botava a gente lá pequenininha, né, pastor? Diz, vai dando glória a Deus aí até tu enrolar a língua. Claro que vai enrolar. Tinha um negócio assim, se foi selado, queimado, foi quase, tinha essas coisas. Tinha esses excessos, mas tinha uma juventude, uma mocidade que foi crescendo com esse ensinamento de buscar a presença do Espírito Santo. Então, nesse tempo, nós precisamos buscar essa presença. Não é porque você vai virar uma pessoa diferente, vai andar na rua flutuando, é nada disso, não. Você vai buscar a presença do Espírito Santo porque é Ele quem diz para Deus que tu é filho. A Bíblia diz, e o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não tem outra fonte para testificar a sua filiação. Buscar a presença do Espírito Santo, irmãos, é saber a direção de Deus para a vida. Buscar a presença do Espírito Santo não é só falar em mistério, não é só o movimento, não. E muitas vezes isso nem é o Espírito Santo. Tem coisa que às vezes nem é, e a gente sabe que não é. Né? Como o cara que prendeu a orelha no banco, né? Quer saber a história? Vem na escola dominical. Olha, vocês estão perdendo. Então entenda uma coisa, o Espírito Santo é para direcionar a tua vida, para orientar você nas decisões. Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro, a palavra é outro na mesma qualidade,
de Cristo, para poder nos guiar, nos orientar, dar direção. Aquele momento que você fala assim, agora o que eu faço? Né? Quem poderá me salvar? Você não vai chamar o Chapolin Colorado. Você vai, né, buscar o Espírito Santo de Deus, ele está na tua vida. Então essa é a questão que a gente bate na tecla sobre a igreja buscar. Eu estou preocupado em pedir a Deus um carro, uma casa, um dinheiro, um pagamento, um casamento, um aumento de salário, que meu negócio vá bem. Aí sabe o que Jesus diz? Se vós que sois maus sabeis da boa dádiva a vossos filhos, que dirá Deus, não vos dará o Espírito Santo aquele que lhe o pedir. O Espírito Santo é o selo, é o pendão da nossa vitória em todos os sentidos da vida. Então, quando você orar pela manhã, fica a dica, fala com ele. Foge daquela, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, me livra da bala perdida, do homem sanguinário, não sei o que. Aquela reza. Fala com o Espírito Santo como se você estivesse conversando com uma pessoa, porque ele é uma pessoa. Conversa com ele, fala com ele. Pastor, eu não consigo orar, eu não sei nem o que dizer. Então você vai acordar, ou vai dormir, e você vai falar com o Espírito Santo, não sei o que dizer. Aí você já está orando, você já está falando. Esquece essa reza que muitos ensinaram e a gente vai por esse caminho. Faça a tua oração do teu jeito, com as tuas palavras. Ele entende. Antes de você falar, ele já sabe a sua necessidade. Então, busque o Espírito Santo de Deus. Queridos, a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite tem o título de Escolhas. Escolhas é o que define a sua vida. Escolhas determinam o destino. As suas escolhas trouxeram você aqui hoje. As suas escolhas fez com que você chegasse vivo a essa idade. As suas escolhas determinaram o que você é hoje, mas as suas escolhas podem interromper um ciclo e pode levar você muito mais além do que você imagina. Escolhas. A Bíblia fala a respeito de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, quando Daniel é levado para o cativeiro babilônico, e lá é colocado para ele uma mesa, junto com alguns dos seus. Eu não vou entrar na explicação histórica, no contexto histórico, mas só para você ter uma ideia, Daniel chega escravo em Babilônia, um adolescente, né, de aproximadamente aí 17 anos, ele entra como escravo em Jerusalém e ele faz uma escolha. Daniel, capítulo 1, versículo 8, ele diz, e Daniel se propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei e nem com o vinho que o rei colocava sobre a sua mesa. Foi uma decisão de um garoto, de um jovem, na adolescência aproximadamente. Ele toma uma decisão baseado no que ele tinha por ensinamento. Quando às vezes a gente fala assim, pastor, esse menino foi criado na igreja. Deus não mandou criar filho na igreja. Não, pastor. Deus mandou ensinar no caminho. Não é na igreja, é no caminho. Então, não adianta eu trazer para a igreja, larga no banco, dormia no banco. Pastor, meu filho era igual rato de igreja. Eu levava, fazia isso, era aquilo. Agora só Deus sabe. Deus não mandou criar na igreja. Deus mandou ensinar o caminho. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, não vai se esquecer dele. Nós negligenciamos as coisas simples da Bíblia. E muitas vezes nós vamos levar para o lado espiritual aquilo que não começa no campo espiritual. Pode até terminar. Uma atitude que começa na sua mente pode levar você para um campo espiritual, para um portal espiritual, bom ou ruim. Vai depender da sua atitude. Então, escolhas decidem a sua vida. Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Um jovem escravo, que quando ele chega na sua idade adulta, ele vai chegar primeiro-ministro em Babilônia. Ele vai crescer em Babilônia. O Daniel tinha uma estrutura. E é interessante dizer que uma das máximas dizem da sociedade, dizem que o homem é produto do meio. Você só é produto do meio se você quiser. Daniel não era produto do meio. Crente não pode ser produto do meio. Pessoas que têm confiança em Deus não podem ser produto do meio.
Porque você não pode dizer assim, pastor, todo mundo faz. Quando você diz assim, pastor, eu fiz porque todo mundo faz, você se enquadra no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando você diz assim, todo mundo, você está regendo a sua vida segundo o conselho dos ímpios. O Salmo 1 não está dizendo a respeito só de pecado. Pastor, eu não sei por quê, porque a minha vida não dá certo. Eu não ando segundo o conselho dos ímpios. Eu não vou no caminho dos pecadores. Eu não me assento com os escarnecedores. Mas a minha vida não anda. Por quê, pastor? Porque não se trata só com relação a pecado. Se trata em regência de vida. Quando o Salmo 1 diz assim, bem-aventurado ou bem-sucedido o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, eu não preciso ter colega que não é crente, eu não preciso ter amigos que não é crente para me viver no conselho do ímpio e reger a minha vida daquela forma. Então o Salmo 1 diz sobre regência de vida. O Salmo 1 vai falar sobre como você rege a sua vida, sobre que parâmetros, sobre que normas, sobre que leis. No mundo tem as suas leis, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E no reino dos céus, farinha pouca, você compartilha, porque ele aumenta a farinha e o azeite. Olha como é que é diferente. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que as nossas escolhas, Daniel escolhe, e aí ele vai ser levado a primeiro-ministro em Israel. Pastor, o senhor não me convenceu. Tá bom. No livro de Juízes, capítulo 6, vai falar de um jovem chamado Gideão. Gideão fez uma escolha. Ele não olhou para a sua condição. Para de olhar para a sua condição e determinar a sua vida baseada na condição que você está. Pastor, isso é assim mesmo, isso não tem mais jeito. Nós temos uma questão muito fácil de se adaptar a circunstâncias ruins. A gente se adapta a coisas ruins, a situações ruins, achamos que não tem mais jeito, e aí, pastor, isso aí eu já tentei, não tem jeito. Eu lembro aqui uma vez que dentro da cantina ali, tinha uma pedra. Ninguém conseguia tirar aquela pedra. Ali onde está a geladeira ali da cantina, tinha uma formação rochosa ali. E chegou uma turma aí boa de braço, irmão. Pegava a marreta, batia, e a pedra não cedia. E aí, chegamos a uma conclusão. A gente vai ter que fazer a cantina com essa pedra aí dentro. Aí tinha um pastor aqui, pastor Jorge Tavares, né? Pequenininho, né? O mais franzino de todos que foram lá tentar. E ele falou assim, essa pedra vai sair daí. Me dá um ponteiro e uma marreta pequena. A gente nem escutou ele trabalhar. Daqui uns 20 minutos ele falou assim, ele veio aqui e falou assim, vai lá ver onde está a pedra. Já tinha virado cascalho. A pedra já tinha, tirou a pedra e está lá hoje, a parede reta. Por quê, irmãos? Porque ele não se viu como todo mundo. Ele viu que aquilo ali poderia ser mudado. Não avalie a tua vida como a de todo mundo, porque a Bíblia diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor é que rege a vida do crente. A lei do Senhor, ela rege a minha e a sua vida. Eu não posso tentar reger a minha vida de acordo com a lei do mundo e querer os benefícios da lei de Deus. O Salmo 1 não é um salmo de livramento. O Salmo 1 é um salmo que vai falar a respeito da tua prosperidade financeira. Ele é um salmo exclusivamente de prosperidade financeira. Porque ele diz assim, será como árvore plantada junto a ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, na estação própria, cujas folhagens não murcham. Veja bem, árvore não vai atrás de água, ela está plantada. Crente não vai atrás de novidade, ele está plantado. E quando ele diz está plantado, quem vem até ele são as águas. Pastor, mas a árvore tem raiz, crente tem que ter raiz. Por quê? Porque o que te sustenta não é a copa bonita que está em cima, é a raiz que está embaixo. Escolhas. Que tipo de escolhas eu tenho feito? Muitas vezes nós estamos orando e achando que Deus vai colocar em nós alguma coisa. Senhor, me coloca alguma coisa para minha mente. O teu elemento de transformação já nasceu contigo e ele se chama mente.
Deus não vai colocar nada em você para mudar a tua mente, porque Ele já colocou a tua mente, que é o fator de mudança da tua vida. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O teu entendimento, a tua mente, porque as tuas atitudes passam pela tua mente antes de você concretizar. Todo o teu processo de vida vai passar pela tua mente. Tuas atitudes passam pela sua mente. Então, pastor, como eu posso mudar o meu quadro? E eu estou falando aqui, não é para o cara que está lá fora, que está na droga, que está no vício. Eu estou falando quando você olha para a tua vida e você vê que em determinada área da tua vida não tem resultado. Determinada área da tua vida já passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, você é crente, batizado. Pode dizer, pastor, eu conheço tudo de igreja. Tu pode conhecer tudo de igreja, mas não conhece nada do reino. Porque a igreja é uma regência humana, agora o reino é uma regência divina. E para eu conhecer a regência divina, eu tenho que ler a Bíblia. Jesus, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais que nelas tem a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Elas não falam, elas testificam, elas afirmam. As leis de Deus vai depender da atitude que eu tomar. Deus não vai inventar nada, criar nada. É por isso que tem muitas orações que não dão resultado, porque tem gente achando que na oração Deus vai criar alguma coisa nova, Deus vai criar alguma coisa diferente, Deus vai criar uma lei diferente. As leis de Deus já foram criadas e elas são vivas e ativas. Uma delas é a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E a outra lei, pastor, é a lei da honra. Honra pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na face da terra. Tem filho que não quer nem saber, acha que pai e mãe é escravo. Espera para ver. Espera o resultado. Honra pai e mãe. Não está nem falando em amar. Ué, pastor, não está falando em amar. Está falando em honrar. Por quê? Porque o princípio da honra, e muita gente fala assim, meu pai não merece. Não é o teu pai ou a tua mãe que merece. É você. Porque os benefícios não são para ele, os benefícios são para você. Os benefícios não é para quem vai ser honrado, os benefícios é para quem honra. Honra teu pai e tua mãe, a promessa está sobre o filho. Entenda isso, a promessa não está sobre teu pai e tua mãe, a promessa está sobre o filho. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias na terra sejam prolongados. Então, quando fala de honra, o princípio da honra, a bênção do princípio da honra não é para quem está honrando, está sendo honrado. E muitas vezes a gente entende isso de forma errada. Eu vou honrar, meu pai abandonou, minha mãe não sei o quê, meu pai isso, meu pai aquilo, minha mãe aquilo outro. Não é benefício para eles. É benefício para você que está honrando. Então, escolhas. As escolhas vão determinar o fluxo da sua vida. E o elemento que vai fazer a mudança é a sua mente. Não tem dom que vai mudar a tua vida. Não tem. Pastor, e a oração? Também não muda, se a tua mente não for mudada primeiro. Se você não tiver uma mente transformada, se você não tiver uma mente apurada, se você não tiver uma mente curada, se você não tiver uma mente sã, o que vai acontecer com você? Toda a sua vida vai ser complicada. Não tem como. E, inclusive, irmão, tem crente que não consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque é crente, batizado, está na igreja, mas a mente não foi transformada. Pastor, eu vim aqui hoje achando que isso ia dar uns negócios, uns rabos de arraia, um negócio. Estava precisando disso. Uma pessoa me ligou hoje e mandou assim para mim, estou precisando de um abraço. Eu falei, abraço poste. Vai mandar para mim? Não é minha mulher, não é minha esposa, não é meu filho. Não é? Estranho, né? Estou precisando de abraço. Ele tem poste aí na tua rua? Tem, abraça ele. É só isso? Por que o senhor falou isso? Querido, entenda. Mente. Está precisando de um abraço? Né? A mente. As sementes do mal são lançadas na sua mente. Por que eu estou falando isso? Porque tem mensagens que entram na nossa mente e e a mente vai começar a projetar. Isso é normal do ser humano. Você tem a opção de aceitar ou de rejeitar. A transformação da tua mente não é Jesus quem faz, é você quem decide.
A transformação da sua mente é uma decisão sua. Nós lemos um versículo aqui que vai dizer assim, ó: hoje os céus e a terra tomam por testemunho contra ti, que tenho proposto a vida e a morte. A vida e a morte, a proposta de Deus para mim e para a tua vida. Que escolha eu vou fazer? E ele escolhe assim, ó: escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Tem gente fazendo escolhas erradas, e quem vai sofrer a casa, quem vai sofrer os filhos, quem vai sofrer a esposa, quem vai sofrer o esposo por decisões erradas. Quantos maridos aí arriscaram tudo na vida sem consultar a esposa, perderam tudo numa atitude errada, e a família agora paga o pato por isso? Quantos? Escolhas. Que tipo de escolha eu devo fazer, pastor? Não sei. Busque o Espírito Santo de Deus e Ele vai te orientar nas tuas escolhas. É a necessidade. Porque, queridos, veja bem, tem quanto tempo nós estamos orando por coisas que não acontecem e temos a promessa de Deus? Deus não vai criar nada de novo. Deus não vai criar uma lei nova. Se a tua oração e a tua petição não estiver de acordo com a lei de Deus, não vai acontecer. Nós falamos aqui uma vez, falei na escola dominical, a gente orando por casa, para os irmãos, para Deus abençoar, tirar do aluguel. E uma irmã falou aqui: eu estou orando pela casa da irmã tal, para aquela casa ser minha, Deus tem que tirá-la de lá. Irmão. Eu passo na casa dela e oro para que Deus tire, que aquela casa vai ser minha, eu tenho que morar lá. Bom, já tem mais de 10 anos isso. A irmã continua morando lá e ela continua morando lá no problema que ela mora. São orações que Deus não vai ouvir. Tem coisas que não é oração, tem coisa que é organização. Organiza. Nós estamos orando para coisas que a gente precisa tomar decisões de organizar. Senhor, abençoa minha vida. Senhor, multiplica. Aí você para e pensa: espera aí, eu tenho tempo. Eu vou estudar e Deus vai me abençoar na minha profissão. Eu vou ampliar o meu conhecimento e Deus vai me abençoar. Eu vou voltar à minha matrícula da faculdade, Deus vai me abrir uma porta. Agora, queridos, se eu não estiver no lugar da bênção de Deus, da promessa de Deus, não vai acontecer. Deus não vai: pastor, eu estou orando aqui para que alguém bata na minha porta e me dê lá R$1 milhão. Você vai morrer seco. Por quê? Porque não funciona assim. Pastor, mas eu não tenho tempo. Então, passe a procurar um tempo para fazer as coisas que são prioridade na tua vida. Está orando por coisas que não vai acontecer. Pastor, eu queria melhorar. O que você está fazendo para isso? Não, pastor, está na mão de Deus. Irmão, o que Deus tinha que fazer para eu crescer, o que Deus tinha que fazer para eu ser abençoado, o que Deus tinha que fazer para eu poder prosperar, Deus já fez. Deus não vai me fazer prosperar, Deus já fez a lei que vai me fazer prosperar. Eu preciso entender isso. Deus não vai inventar nada para eu prosperar, Deus já criou o sistema que vai me fazer prosperar. O compromisso de Deus é com o sistema que Ele criou. Pastor, não é comigo, não. O que Ele fala a respeito da oração? Jeremias, o que vê? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Aí Jesus vem dizendo: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Porque o compromisso de Deus é com a palavra dele. A palavra dele não volta vazia. Ele já liberou uma palavra sobre a sua vida. Então o que eu preciso fazer? Transformar a minha mente para entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso eu preciso fazer escolhas. Pastor, é mais ou menos, vou, não vou, né? Mas pastor, o fulano de tal não tem faculdade e rompeu na vida vendendo limão. Você tem coragem de vender limão igual a ele? Então vai. Porque às vezes a gente olha para a pessoa e só vê o resultado, porque todo mundo quer o que você faz, mas ninguém quer o que você fez. Todo mundo quer o que você faz. Pregador chega aqui e prega de uma forma eloquente, Deus abençoa e tal. Amém? Glória a Deus. Eu quero pregar assim. Agora,
ninguém quer fazer o que ele faz. Orar, buscar, jejuar, ler a palavra, falar com Deus, se privar de um monte de coisa. Eu tinha um compromisso de pregar na semana passada, era a formatura da minha nora, cheguei lá no final, mas eu tinha o compromisso de ir pregar. Fui pregar para a glória do nome de Jesus, Deus deu um resultado abrangente, foi bênção. Mas então, ninguém quer os seus compromissos, só quer os seus resultados. É muito fácil eu chegar e profetizar na sua vida, como já profetizaram para mim, né? Olha, Deus vai restituir a você tudo em dobro. Quantos aqui querem restituição em dobro? Quer ou não quer? Quer? Se quer, dá um glória a Deus. Que maravilha, mas só se restitui aquilo que se perdeu, irmão. Quer perder alguma coisa? Eu não quero perder nada, quero restituição. Restituição é só para quem perdeu. E quem perdeu ficou de pé igual Jó. Jó passa por um processo de restituição, mas ele perdeu. A Bíblia diz que em momento algum Jó pecou. Jó passa por um processo. Pastor, tinha aqueles malditos amigos de Jó, aqueles caras. Irmão, Deus colocou os caras lá para quê? Para conversar com ele, para poder falar com Jó, para Jó não entrar num processo de depressão e pedir a morte, que em momento algum ele pede a morte. Sabe o que ele diz? O que eu temia me aconteceu, escapei apenas com a pele dos meus dentes, o meu hálito é insuportável aos filhos da minha mãe. Olha isso, olha o que ele está dizendo. Né? Eu escapei apenas com a pele dos meus dentes, estava igual uma caveira. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E mesmo depois da minha pele consumida com os meus olhos, eu verei a Deus. Eu estou nesse estado, mas não me curvo diante desse estado. Eu tenho certeza que o meu Deus, o meu Senhor, vai me tirar dessa situação que eu estou vivendo. Como pastor, eu não sei, eu acredito, eu não sei por que caminho Ele vai me levar, mas eu confio no que me guia. Certeza. Vida, azar, pastor, eu sei não, pastor. Querido, pastor, olho para um lado, não vejo. Imagina Jó, dentro de um buraco, dentro de uma lixeira, que segundo alguns historiadores, diz que ele tinha que ficar dentro daquele buraco para os animais não atacar ele. E eu até creio nisso, porque eu visitei um homem chamado Geraldo, em Volta Redonda, fui visitar o Geraldo, que Deus curou do câncer. O câncer apodreceu todo o corpo dele, e muitos detalhes até que eu já falei aqui na escola dominical, que eu não vou repetir aqui. E o Geraldo dormia com um gato amarrado na coleira e nele, porque ele era atacado pelos ratos e baratas. Então ele tinha que dormir com aquele gato, perdão. E a ponto de o Geraldo, o pai dele, que era feiticeiro, falou para ele assim: tu vai morrer. E ele olhou para o pai dele e falou assim: eu vou casar. E o pai dele: eu não vou no teu casamento porque tu vai morrer. E ele falou assim: o senhor não vai no meu casamento porque o senhor vai morrer primeiro, mas eu vou casar. E eu fui visitar o Geraldo, cheguei lá, Geraldo estava casado. Fomos na casa dele, conhecemos a esposa dele. E foi até engraçado que ele foi ao portão, quando nós fomos embora, né, nós fomos lá orar com ele, e eu fazia parte de uns caras malucos aí, que ligava assim, meia-noite, 1h da manhã, e falava assim: vem orar um Pai Nosso com a gente, né? E a gente ia. E aí ele chegou do lado de fora, levando a gente até o portão. Na hora de ir embora, o vizinho olha para ele e vai andando de costa. Aí eu falei: o que foi, Geraldo? Eu falei: não, uma vez eu estava aqui e orei a Deus pelas igrejas do Rio de Janeiro, e Deus me arrebatou em sentido, só que eu não sabia que Deus tinha me arrebatado. Para mim era uma visão. E ele fala que me viu saindo pela janela. Ele viu. Então, eu não sei, toda vez que ele me olha, ele se assusta, porque ele me viu voando pela janela, sair e me viu voltar. Ele falou assim: Lindenberg, para mim, eu estava tendo uma visão, mas ele é a testemunha de que Deus me arrebatou e me tirou daqui, assim como fez com Filipe quando estava no deserto e levou para Azoto. Querido, isso é o Deus que eu sirvo. Nós estamos muito sociais, né? Então,
Deus curou e ele não se conformou com a condição. É por isso que Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo. Qual a situação da tua vida que você está olhando por um prisma natural, por um prisma do Salmo 1, dos que se assentam na roda dos escarnecedores, que ouve o conselho do ímpio? Não é porque você está lá, mas é porque você está regendo a tua vida de acordo com as questões desse mundo. E a minha Bíblia diz que a nossa vida é regida pelas leis de Deus. Deus chama Josué no capítulo 1 e diz: Josué, meu servo Moisés é morto e tu farás este povo entrar na terra qual jurei seus pais lhe daria. No capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Capítulo 1, versículo 7, Josué, esforça-te e tenha muito bom ânimo. Capítulo 1, versículo 9, Deus repete para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Mas o capítulo 1, versículo 8, ele diz: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite com zelo, para fazer tudo quanto nele está escrito, e assim fará prosperar o teu caminho. Crente prospera pela lei de Deus e não pela lei do mundo. É o desafio do Evangelho. Quer prosperidade? Sim, irmão. Ah, pastor, esse negócio de prosperidade, eu não acredito nisso, nessa, filosofia da prosperidade, né? Não acredito nisso. Lamento para você. Lamento você não acreditar. Eu acredito e prego. Não prego heresia. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele ama o pecado? Sim ou não? E o pecador? Sim. Deus ama a doença? E o doente? Sim. Deus ama a pobreza? E o pobre? E Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Paulo, ele diz assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação ali está no original e a palavra é sozo, quer dizer salvação em todas as áreas da vida. O Salmo 1 diz assim: tudo quanto fizer prosperará. O que você está fazendo? Você pode estar fazendo uma coisa que não está prosperando porque você está regendo com as leis naturais. Não que seja pecado, eu estou falando, não é só o pecado, é uma regência natural da vida, e as regências de Deus são sobrenaturais. Pastor, como é que é isso? Tinha um homem chamado Jacó, ele vai fugido da casa de seu pai porque seu irmão Esaú queria matá-lo. Ele chega na terra de Labão. Na terra de Labão ele vai trabalhar para Labão e ele começa um trabalho. No decorrer da história, eu vou resumir aqui, o Senhor diz para ele assim: ó, pega varas de álamo e coloca em volta da lagoa. Quando as ovelhas forem beber, elas vão conceber bebês malhados, bebês salpicados, bebês manchados. Esse é o teu salário. Então entenda uma coisa, querido, naquela época as ovelhas malhadas era quase nada, as manchadas também não. Então Labão aceitou com bom grado que o salário de Jacó fosse esse. Aí entra Deus transformando. Não importa o que você está fazendo, se você fizer debaixo da lei de Deus, a tua mão vai prosperar. Vai ter gente olhando para você e dizendo como pode. Imagina os filhos olhando para ele. Labão aceitou. Quando Jacó falou assim: o meu pagamento vai ser as ovelhas malhadas, o Labão, vai trabalhar para mim o resto da vida. Tá bom. Mas Deus entrou aonde o homem não pode entrar. Você faz e Deus transforma o que você faz. Você faz e Deus transforma. Leis de Deus. Se você reger a tua vida orando a Deus, mas levando ela pela lei do homem, não tem resultado, porque Deus não tem compromisso com a lei do homem, Deus tem compromisso com a sua lei. Jeremias, o que vê? Vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo pela minha palavra, para que ela se cumpra. Ele diz, profeta, através do profeta Isaías, assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, assim como a nuvem, assim como a chuva e a neve, cai sobre a terra e para o céu não volta, a minha palavra não volta vazia, sem antes cumprir aquilo para qual foi determinada. A palavra de Deus tem compromisso de se cumprir, mas ela só se cumpre mediante as leis de Deus. Quer fazer as suas escolhas? Na sua mente tem que estar transformada. Pastor, como eu vou limpar minha mente? Salmo 119. Como purificará o jovem seu caminho? Observando na sua palavra. Pastor, como eu vou purificar minha mente? Salmo 101, versículo 3. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos.
E quando se fala de coisas mais, não é só olhar a menina que saiu da academia, a vizinha bonitinha, ou o vizinho lá, né, que tem a barriga de tanquinho, né? Pastor, lá em casa do meu marido é de tanque de guerra. Querida, tanque de guerra é mais resistente do que você imagina. Então pilota teu tanque de guerra, vai dando glória a Deus, porque é aí que vem a tua vitória. E aí, o que acontece? Eu preciso ter entendimento da parte de Deus. Mente transformada. Avaliar a minha vida. Nós falamos isso aqui na Santa Ceia todo mês. Examina o homem a si mesmo. Pare e pensa, irmão. A Bíblia fala a respeito do filho pródigo, eu já vou encerrar. A Bíblia fala a respeito do filho pródigo. Hoje é instrução. O filho pródigo tomou uma decisão errada. Perde tudo que tem. Chega um momento que ele diz o quê? Ele olha, não tem mais comida, não tem mais jeito. Olha aqui. Ele tomou uma decisão errada. Ele só não contava com o imprevisto. E muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas e não contamos com os imprevistos. Não foi Deus que castigou ele. Nós temos uma visão de um Deus punidor, que, pastor, Deus vai te castigar, né? Querido, as leis de Deus já existem, já são vivas. Entenda uma coisa, o filho pródigo tomou uma decisão de livre-arbítrio. O que ele falou para o pai? O que é meu? Me dá. E ele foi se aventurar numa terra estranha. Talvez ele possa ter tentado um investimento, mas o problema não foi o investimento, foi o imprevisto. Pastor, qual o imprevisto? Veio uma fome sobre a terra. Ele estava lá, ele tinha recurso, ele tinha dinheiro, só que veio uma fome sobre a terra. Uma fome que ele não pode prever. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas pessoas fizeram investimentos na época da pandemia e 2, 3 meses depois veio a pandemia e quebrou tudo? Quantas pessoas fizeram investimento na época do governo Collor, fazendo aplicação financeira e de repente vem a Zélia Cardoso, liberam a lei lá e prende o dinheiro de todo mundo? Imprevistos acontecem. Quantas pessoas projetaram uma coisa e veio uma enfermidade e bloqueou aquele projeto de vida? Quantas pessoas empreenderam coisas grandes e tinha até condição, mas de repente foi abalado por uma condição de saúde, por uma mudança financeira, por uma questão na família, por uma perda familiar que abalou a estrutura e agora ele está emocionalmente abalado e não consegue tocar mais aquele negócio? Quantas coisas nós estamos vivendo, nós somos limitados pelo tempo, pelo espaço e pelas circunstâncias. Acontece, mas olha o que acontece com o filho pródigo. Ele desejou comer a comida dos porcos. Pensou, estou com fome. Não vou comer não. Deixa eu te falar uma coisa. Tem comida que é para porco, irmão, não é para você não. Pesado, né, pastor? Tem gente querendo comer comida de porco. Para porco é natural. Lavagem para porco é normal, irmão. Não é para você. Leis humanas, normal. Forma, pastor, sabe como é que é? A gente tem que ser esperto. Pastor, não, a gente tem que ter uma malandragem. Tu não é mais malandro do que o Satanás. Tu não é. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12. Levanta um lamento sobre o rei de Tiro, mas está falando de um reino espiritual. Tu és aferidor da medida, grande em sabedoria, perfeito em formosura. Olha as qualidades do sujeito. Tu és aferidor da medida, grande em sabedoria e perfeito em formosura. Está falando do Satanás, está falando do diabo. Então entenda uma coisa, a Bíblia diz que ele é mais sábio do que foi Daniel. Então entenda uma coisa, meu irmão, você não tem esperteza para a vida cristã. A esperteza da vida cristã é buscar a presença de Deus e meditar na sua palavra, como o Senhor falou para Josué. Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei e antes medita nele de noite. Tem crente que fala até da Bíblia, mas fala errado, não conhece o versículo, né? Estávamos na reunião de pastores e aí a toalha de um pastor caiu.
O outro pegou, entregou a ele, ele falou, é por isso que está escrito na Bíblia, uma mão lava o rosto, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Ele foi falar isso para quem? Né? Para quem que ele foi falar, a pessoa que ele foi falar? A pessoa que ele foi falar já tinha lido a Bíblia 50 vezes. 73 agora. Né? Para mim é um dos homens de maior conhecimento aqui, tá? Respeitado, tem que ser respeitado o conhecimento dele, não vou citar o nome aqui por ética, mas a Gleice já sabe quem é que eu estou falando. E o camarada vai para ele e diz, é por isso que está escrito, pastor, na Bíblia, que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, irmãos, entenda uma coisa, até cita, mas cita errado. Tem uma determinada igreja aí que torce um versículo, e o versículo diz assim, e o Senhor Jesus, e ele veio para desfazer as obras do diabo. Tem uma igreja aí que diz que ele veio para desfazer as obras dos encostos. Aonde que na Bíblia tem isso? Então, eu preciso ter conhecimento da palavra, e a Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Pastor, por que não tem milagre? Porque a gente não está conhecendo as Escrituras. Pastor, por que não tem cego enxergando, paralítico andando? Por que não tem batismo com o Espírito Santo? Por que não tem dom de maravilha na igreja? Porque a Bíblia diz, buscais com zelo os melhores dons, é para a edificação da igreja. Eu estou preocupado em buscar o quê? Resultados para a minha vida. Eu estou preocupado. E aí aparece Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33, dizendo, não andeis ansiosos com coisa alguma. Ansiedade é a doença do século. Não andeis ansiosos com coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Porque os incrédulos se preocupam com essas coisas, normal para eles. Mas o vosso Pai Celestial sabe muito bem que necessitar de todas elas. Agora vem a informação, agora vem a instrução. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Pastor, o que é buscar o reino dos céus? É buscar as leis do reino que rege a tua vida, que vai reger para você uma vida de sucesso, uma vida de resultado, uma vida de bênção. Não é pela lei humana, é pela lei do reino. Eu não estou falando que você está pecando, você só está aplicando a lei errada, do reino errado, da nação errada para reger a tua vida. Aplica a lei do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Escolha. Coloco diante de vós hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida para que viva e para que também a tua semente, a tua descendência também viva. Aleluia. Pastor, e como é que eu faço? Primeiro, irmão, trabalha a tua mente. Trabalha a tua mente. O que eu tenho pensado? Só derrota. Tem gente que só pensa derrota. Filipenses 4:8, se há algo de bom, de justo, de honesto, de verdadeiro. Olha isso aqui, se há alguma virtude, virtude é poder. Pense em coisas poderosas. Se há alguma virtude, e se há algum louvor, alguma honra, nisto pensai. A tua mente. Pastor, como é que eu faço para poder trabalhar a minha mente? Vai depender do que você vê. É por isso que a Bíblia diz assim, na sua lei medita, persiste em ler, porque é o que você está colocando diante dos seus olhos. Jesus ele vai dizer lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, ou seja, tudo que você fizer vai ter sucesso. Se teus olhos forem mal, todo o corpo é treva. Por quê, pastor? Porque os olhos, ele capta uma imagem e o cérebro leva 13 milésimos de segundo para captar essa imagem, registrar essa imagem, fixar essa imagem. Aquilo que você vê leva 13 milésimos de segundo para o teu cérebro processar. Vai ficar a imagem. O cara era legal, o menino era bacana, mas de repente a família não notou, preferiu dar um celular na mão dele para ele ficar em paz, e a criança está olhando aquilo ali. Ali tem acesso a tudo de bom e tudo de ruim ao mesmo tempo. Só que a tendência natural humana é ir para o ruim, claro. E aí a criança vai enchendo aquilo ali, a mente daquilo ali. O adolescente vai enchendo a mente daquilo ali. O que os olhos estão vendo, o cérebro está processando. E daqui a pouco você vai ver aí, por esses dias foi publicado, entre outros casos, uma mãe que teve que internar a filha.
porque tirou o celular dela. Crianças que hoje amam mais o celular do que pai e mãe. E depois a gente reclama e diz assim: pastor, as crianças de hoje não são as crianças de hoje, não são os pais de hoje. Criança precisa crescer com responsabilidade. Pastor, eu dou para não me encher a paciência. Dá tudo mesmo, depois reclama. Dá tudo. Eu falo para meus filhos assim: vocês só são especiais para mim e para sua mãe. O resto do mundo só é estatística. Vocês são só estatística. Você só é especial para mim e para minha mãe. Você cria uma criança com excessos, ele vai achar que o mundo é dele. Que tudo é dele. Tem filho fazendo pai e mãe de refém. Querido, aprenda a dizer não. Pastor, mas dói mais em mim. Vai doer muito mais quando crescer e você vai querer ter domínio, não vai ter? E a criança também não vai ter domínio das suas atitudes. Sabe por quê? Porque existe uma área do cérebro chamada área do impulso. A área do impulso é a última área do corpo humano a chegar à idade adulta, a amadurecer. É a última que se desenvolve, ela demora 21 anos. A área do impulso, ela é responsável pelo controle, pela capacidade de administrar os seus próprios impulsos. Isso não é espiritual, isso é biológico. Quando Jesus diz transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, é biológico, não é espiritual. E vai se tornar emocional. Então entenda uma coisa, a área do impulso, quando ela não tem limitações, e uma criança cresce sem limite, ela não tem capacidade de tomar atitudes na vida quando chega na vida adulta, porque aquela área, ela já se tornou naquela forma em que ela foi criada. Então, para tomar uma atitude, é por isso que hoje nós vemos aí adolescentes fazendo coisas absurdas, fazendo coisas que não convêm. Adolescente que mata pai e mãe, que espragueja pai e mãe por causa do celular, que se pai não der, a coisa fica feia, que domina a casa. Então entenda aqui uma coisa, você tem que ter domínio, e domínio só se impõe com limites. Deus, a terra está em ordem. Por quê? Porque o mar tem limite, o céu tem limite, as estrelas têm limite, as florestas têm limites. Enquanto tem limite, tem ordem. Tirou o limite, acabou a ordem. Se Deus nos desse tudo o que a gente pede, será? Senhor, eu quero isso, toma. E aquilo também quero, e aquilo outro. E aí, toma, meu filho. Irmãos, Deus deu tudo para Adão. 99,9% do paraíso pertencia a Adão. Faz o que você quer. 99,9% da terra, do planeta, Deus deu para Adão. 1%. Vamos colocar assim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, nessa aqui você não coma desse fruto. Imagina. Tinha todos os frutos. Tudo. A Bíblia diz que Deus plantou o jardim. Não foi Adão. Deus plantou o jardim e entregou para Adão cuidar. Está vendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão? Essa tu vai cuidar, mas essa você não vai tocar. E as outras? Tudo teu. A mente humana. Meu Deus do céu. Por que será, hein? Por que ele falou que não pode tocar ali? E sabe quem está te observando? O satangoste. Olha a impaciência dela. Olha a ansiedade dele. E tu tá para lá e para cá. Entendo eu, que o Satanás não chegou lá para tentar Eva, porque Eva não estava ligando para a árvore. Acredito eu, que Eva já tinha dado umas paqueradas naquela árvore, e o Satanás sabia. Ela já devia olhar aquela árvore e falar, por quê, hein? Por que não dessa? Sabe por quê? Porque antes dela comer, a Bíblia diz assim, e viu que era fruto desejável e agradável aos olhos. O diabo viu e falou, é aqui que eu pego. Olha quando o que é natural, o que é biológico, o que é emocional se torna espiritual. Abriu ali um portal.
E ele falou, é aqui que eu te pego. Tem muitos crentes cheios de Deus, que se mudar a mente, Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Deus vai fazer coisas na tua vida, irmão, que vai além. Deus vai abençoar você. Eu creio que tem pessoas aqui, irmãos, que tem o toque da fortuna, que Deus vai abençoar, irmão. Eu creio. Pastor, o senhor crê? Creio. Pastor, o senhor conhece? Tem pessoas que Deus já me revelou. Tem a bênção de Deus, tem ouro na mão, mas precisa transformar a mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo diz, escolha a bênção. Está aqui a bênção e a maldição, e Deus está aconselhando, escolhe a bênção para que viva, não só você, mas a tua descendência vai desfrutar da tua decisão de hoje, da tua escolha de hoje. Teus filhos vão desfrutar das tuas escolhas de hoje. Pastor, por que não estão desfrutando ainda? Por causa do processo. Mas eu te digo uma coisa, estão vivos, estão de pé, é por causa das tuas escolhas. Permaneça na presença de Deus, que Deus vai fazer a obra ser completa. Deus vai mover, vai mexer, vai tratar, vai tirar, Deus vai transformar, Deus vai trazer para colocar do teu lado, para dar glória a Deus e aleluia junto contigo, e a tua casa vai prosperar na terra. Recebe essa palavra em nome de Jesus.